E aí, pessoal? Nesse período aqui de isolamento social, né, os trabalhos continuam. Ah, Queria dizer primeiro assim, nenhum de nós está acostumado a trabalhar em EAD, né, mas em ensino à distância. Mas a gente tem que fazer o que a gente puder de melhor para poder lidar com essa situação. Ninguém pediu isso, mas a gente tem que lidar com as consequências. Ah, e assim, estou usando aqui as ferramentas que eu tenho à disposição para fazer o melhor possível. Demorou um pouquinho para eu conseguir montar tudo que eu precisava para fazer de um jeito minimamente aceitável. E, e eu fiquei pensando muito o que era mais importante trazer para vocês nesse momento. E eu acho que as aulas em si, né, a parte de passar os conceitos, eu posso deixar para um segundo momento. Acho talvez mais interessante agora a gente fazer uns exercícios para poder ver se gera alguma dúvida ou para vocês tirarem as dúvidas que vocês tenham tido. Então selecionei uma das listas de exercícios que tinha disponibilizado lá no Unifonline para tentar resolver aqui com vocês. Então, então vamos lá. Né? Primeira questão que eu separei, né, já até fez em sala, eu acredito, mas vamos deixar aqui gravado. Né? Quantas fotos com resolução Full HD 1920 por 1080 sem compressão de dados pode ser armazenada em um cartão de memória de 64 GB de capacidade? Considere que 3 bytes são usados para a representação de cores de cada pixel da imagem. Antes de simplesmente resolver a questão, vamos discutir um pouco, né? Vamos tirar informações úteis daqui. Por exemplo, ele fala que a foto é Full HD. Isso aqui é um nome, digamos assim, comercial para a resolução de foto, mas a resolução em si é o número de pixels que tem linha e coluna. Na verdade, para ser mais exato aqui, é coluna e linha. Né? O primeiro valor representa esse eixo aqui, x. E o segundo valor, o eixo y, só que dessa forma. Tá? Diferente do plano cartesiano que o y é para cima, que o y é para baixo. Então o 0, 0 começa aqui, nesse pontinho, e aí vai crescendo para cá e para cá. Né? A nossa imagem mesmo ela é uma matriz onde cada quadradinho desse, como se fosse uma tabela, né? Onde cada quadradinho desse aqui é chamado de pixel. E aí ele fala, que, um pouco mais aqui na frente, ó, que cada pixel tem 3 bytes. Então cada quadradinho desse ele é composto por 3 bytes. Por que 3 bytes? Não foi aleatório, né? Vocês devem lembrar aí do padrão RGB. Red, Green e Blue. Onde você trabalha com 1 byte para cada cor. Lembrando que 1 byte é igual a 8 bits. Então, a gente tem aí facilmente essa continha. O que mais a gente tem para dizer? Na experiência do Paint, por exemplo. Não sei se vocês lembram, mas vocês podem abrir o Paint e fazer esse teste. Quando você vai lá na parte de cores, para poder montar uma cor, né? Personalizar uma cor, você vai ver que você tem uma barrinha onde as cores variam de 0 a 255. Né? De onde é que sai esse 255? Lembra do número de possibilidades que você pode ter para o número a partir da quantidade de bits? Se eu tenho 8 bits, né, 1 byte, que é 8 bits, 2 elevado a 8 dá 256. Significa que com 8 bits eu consigo representar 256 possibilidades aí de representação de qualquer coisa, né? No caso de cores. Então eu tenho 256 tons de cor. Então, que vai do zero até, no caso, vai do zero até o 255. Então eu tenho essa faixa de valores aqui para cada cor. E aí você combina as três, né, como se fosse uma aquarela, misturando para criar novas cores. Então é assim que vai trabalhar essa questão está considerando a imagem. Tá? Lembrando que o padrão RGB não é o único padrão que tem para chegar nas tonalidades da imagem, mas é um bastante utilizado. Outra informação relevante aqui que a questão fala é que sobre a compressão de dados. Ele diz que é sem compressão de dados. A gente vai calcular aqui, vocês vão ver que o número de fotos que a gente vai conseguir armazenar não é um número tão grande assim. A gente esperaria mais de um cartão de 64 GB. Mas por quê? A gente vai considerar aqui a foto crua, né? O modo RAW. Cru. Ou seja, sem compressão de dados. Existem vários métodos
né, que são usados na hora que a gente vai fazer um armazenamento para otimizar o armazenamento de qualquer que seja o dado, no caso aqui da imagem. Como existem vários processos, mas um que eu poderia falar para vocês é assim, os valores são binários, né? Então você tem muitas sequências de zeros e sequências de 1. Então você pode aproveitar e guardar essas sequências de zero, longas sequências de zero, longas sequências de 1, em vez de guardar bit a bit, você pode fazer um método para poder, por exemplo, guardar assim, ó, aqui são 5 uns, né? Então eu vou dizer que, de alguma forma, vou dizer que eu tenho 5 uns. Claro, estou escrevendo aqui por extenso, que eu estou só dando a ideia de como é que é o método. Então, em vez de escrever eu escrevo 5 uns. Claro, isso aqui eu preciso de uma codificação específica para fazer isso. Se essa codificação vale a pena, ou seja, se eu usar menos bits para fazer essa codificação do que eu usei para guardar a sequência binária, então vale a pena, eu consigo reduzir a imagem. Aqui são só 5, né? Mas poderiam ser muitos uns, né? Sequência com muitos uns. Então aí ficaria mais útil, né? Esse método de compressão. Tá? Então aqui é só para passar uma ideia rápida, não é nosso objetivo aprofundar sobre compressão de dados. E outra informação é a capacidade do cartão de memória, que é 64 GB. Né? Lembrando que esse G, vou falar aqui giga, mas a gente já discutiu a diferença desse giga quando eu estou falando de armazenamento de dados, que vai ser equivalente a 2 elevado a 30, e do giga lá quando eu falo do Sistema Internacional de Medidas. Ah, professor, mas tem o GB, né? O GB, né? GB, que é o 2 elevado a 30. O giga é 10 elevado a 9, né? 10 elevado a 3 é K, 10 elevado a 6 é mega, e 10 elevado a 9 é giga. Então, esse giga aqui é 10 elevado a 9, não 2 elevado a 30. A gente discutiu isso em sala, né? No contexto de armazenamento de dados, você sempre vai considerar 2 elevado a 30, não 10 elevado a 9. Usa isso aqui para o SI, Sistema Internacional de Medidas. Usa isso aqui quando a gente vai falar de armazenamento de dados. Tá? A unidade GB ela foi criada para diferenciar as duas, mas não é um jargão que pegou. Então a comunidade aí da computação não fala GB, vai falar giga mesmo. Tá? E vai ter essas duas interpretações para giga, que só vai vir como contexto. Né? Qual é o contexto que eu vou estar trabalhando aqui? É armazenamento de dados. Então, o meu contexto vai ser sempre isso aqui. Certo? Então vamos para a questão em si. Né? Agora sim, a resolução da questão em si. Vou fazer assim, quantidade de pixels px aqui, é igual a 1920, já foi dito, né? Vezes 1080, né? Linha vezes coluna. Fazendo essas contas aí, estou gravando direto no PowerPoint, aí tem esses probleminhas. Vai aqui, ó, 2.073.600. Beleza? Isso é a quantidade de pixels. Pixels. Por foto, né? Detalhe, isso aqui é por foto. Então, por foto. Vou botar assim. Então, por foto, quantos bytes vai ter? Quantos bytes tem em cada foto? Quantidade de bytes. Eu vou ter esse valor, que é a quantidade de pixels, vezes, essa altura vocês já devem estar visualizando aí, 3 bytes. Que 3 bytes são esses? O byte do R, o byte do G, o byte do B, do padrão RGB. Fazendo essa conta, então multiplicando 2.073.600 vezes 3, eu tenho, vou botar aqui, 6.220.800 bytes por foto. Podia até estar assim, por foto. Certo? Então, qual foi a pergunta? A quantidade de fotos eu consigo armazenar em 64 GB, né? Eu acho que fica fácil perceber que eu tenho que pegar a minha capacidade total, que é 64 GB, e dividir por esse número que eu acabei de achar, que é a quantidade de bytes por foto.
Então, se eu pego a capacidade total e divido a capacidade por foto, eu tenho a quantidade de fotos. Né? Eu vou fazer da seguinte forma. 64 GB é 64 vezes 2 elevado a 30 B. E o número aqui de baixo eu vou reescrever, apesar de ser um número grande, 6.220.800 bytes B. Então eu vou cortar esses Bs, né? E aí vai sobrar essa continha para ser feita. Para quem ficou em dúvida, esse é 10 elevado a 30. Lembra que 1 KB é 1024 bytes. 1 megabyte, 1024 kbytes. E 1 gigabyte é 1024, certo? Então, escrito de outra forma, 1024 é 2 elevado a 10. Aqui é 1024, 2 elevado a 10, vezes 1024 do K, que dá 2 elevado a 20. E aqui ó, tem o 2 elevado a 20 do Mega, vezes o 1024, que é 2 elevado a 10. Então fica 2 elevado a 30 bytes. Então, beleza. Interessante escrever em potência de 2, fica mais fácil, né, fazer essas contas. Então eu vou aqui na calculadora de novo, vou fazer com o maior cuidado. 11.046,73. Vou arredondar, tá? Então, esse seria o número de fotos que eu consegui armazenar nesse cartão de memória. Porém, eu não consegui armazenar o número de fotos fracionário, né? Então, o número de fotos vai ser só a parte inteira, que é 11.046. Tá? Então, a resposta da questão é essa. E aí, além de responder a questão, aproveitamos para explorar aí bastante coisa, certo? Então, vamos para a próxima. Lembrando que esse vídeo vai estar postado no YouTube. Né? Vocês podem fazer os comentários aí, que aí eu vou receber um e-mailzinho. E aí, se tiver alguma dúvida que eu consiga responder escrevendo lá, eu tento escrever. Se eu ver que muitas dúvidas parecidas, eu gravo um vídeo para falar especificamente disso. Então vamos lá. Próximo. Um som se propaga de forma analógica pelo ar. A captação das vibrações no ar, através de um microfone, gera um sinal elétrico proporcional às vibrações. Até esse ponto aqui, a questão está contextualizando a ideia do que é o som. Para guardar esses dados em uma memória digital, guardamos algumas amostras do sinal. A gente falou sobre isso. O sinal digital ele é formado a partir de amostras do sinal original. O sinal analógico que é contínuo, tem pontos infinitesimais, e você pode ir selecionando um instante de tempo. Você pode ter um valor para qualquer instante de tempo selecionado, não importa quão pequeno seja. No digital não, né? Você tem um número finito de amostras. Então, a gente precisa ter um limite. Né? Então, suponha um áudio de 2 minutos. Suponha que um áudio de 2 minutos foi amostrado a uma frequência de 44,1 kHz e gravado na memória sem compressão de dados e sem adição de metadados no arquivo. Nessa situação, cada ponto amostrado do sinal ocupa 8 bytes da memória. Quantos bytes esse áudio completo irá ocupar na memória? Tá, vamos destrinchar aqui, né? Então, vamos lá. Primeira coisa a ser feita, né? Fala dessa frequência aí. Uma frequência de 44,1 kHz. Né? Lembrando o que é um hertz. Dizer que é um ciclo por segundo. Então, quando você tem um sinal, eu adoro desenhar esse sinal aqui, que é uma ondazinha senoidal. Né? Esse sinal ele for cíclico, né? Ele vai se repetir. Então, o tempo que ele demora para se repetir, a gente chama de período. Né? O que é um hertz? Se esse período for de 1 segundo, então a frequência vai ser de 1 Hz. Então a frequência ela é 1 sobre o período, se vocês lembram aí das aulas de física. Né? Então 1 sobre 1 segundo vai dar
1 Hz. Tá? Então, 1 Hz é definido assim, 1 sobre o segundo. Tá? 1 sobre o segundo, o inverso de um segundo. Né? Então, por isso que a frequência é o inverso do período. Essa taxa de amostragem aqui de 40,1 kHz, ela é uma frequência típica para gravação de áudio, né? Dependendo do que você está gravando em termos de áudio para músicas e tal, você pode definir faixas de frequência diferente. Né? Então, eu não vou entrar aqui e falar do teorema de Nyquist, mas acho melhor deixar isso para lá. Vamos concentrar aqui só no que significa esse 44,1 kHz. 44,1 kHz significa 44.100 Hz. Ou seja, se esse tempozinho aqui é 1 segundo, esse sinal aqui vai se repetir nesse 1 segundo 44.100 vezes. Né? Se eu fosse tentar desenhar, ia ficar uma coisa assim bem prensadinha. Eu teria que fazer esse movimento aqui 44.100 vezes. Tá? É como se nesse mesmo segundo eu tivesse vários ciclos, 44.100 ciclos. Tá? Então, beleza, continuando. Essa é a taxa de amostragem. Né? Então, o áudio vai ter 2 minutos. Então, eu tenho que o tempo total do áudio, é de 2 minutos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, minha frequência é em Hertz, e Hertz é o inverso do segundo, né? Então, esse áudio aqui, provavelmente eu vou ter que lidar com ele em segundos. 2 minutos é igual a 2 vezes 60 segundos, ou 120 segundos. Certo? Segundos. Então, tá aí o tempo do áudio, que é 120 segundos, aqui é a frequência de amostragem. Nessa situação, cada ponto amostrado ocupa 8 bytes na memória. Ele está dizendo que cada pontinho do áudio que eu peguei, né, um ponto do áudio ocupa uma amostra, né? Um ponto. O que é esse ponto? É uma amostra. Uma amostra capturada é equivalente a 8 bytes. Tá? Esse valor 8 bytes, ele não é tirado assim do nada. 8 bytes são quantos bits? Cada byte é 8 bits, né? Dá 8 vezes 8, dá 64. 64 bits. Então isso aí seria o equivalente a 2 variáveis do tipo inteiro, do tipo int, na memória. Duas variáveis do tipo int na memória. Por que isso? Que não foi falado, né, mas a gravação, normalmente quando ela é feita em canais de áudio. Então, por exemplo, um microfone, quando você vai ouvir a música, tem um fone, né? O som estéreo significa que você pode ouvir um som diferente no fone do outro e dar aquela sensação de algo se mexendo e tal. Então, seria um som estéreo. O som estéreo trabalha com 2 canais, que normalmente é o que a gente trabalha. Então, cada canal desse, eu vou armazenar um inteiro para representar esse canal. Tá? Ou pelo menos essa foi a suposição feita aqui. Né? Existem vários formatos de áudio e aí eles têm suas próprias particularidades. Ele fala também que não tem compressão de dados, tá? Então não vou ter nenhuma forma de reduzir esses dados. Compressões de dados típicas de áudio seriam MP3, por exemplo, né? MP3 ficou bastante conhecido. Sei lá, tem várias outras, se eu não me engano, OGG, tá? Certo? E várias outras. Sem adição de metadados no arquivo, isso é importante pelo seguinte: um arquivo de áudio ele não contém só informações do áudio, só informações do som que ele gravou. Ele tem informações sobre o próprio arquivo. Por exemplo, ele diz qual a frequência que foi amostrada os dados. Ele fala quantos canais de gravação são usados e uma série de outras coisas. Tá? Depois eu vou ver se eu gravo um videozinho mostrando um exemplo de metadados para vocês. E aí ele pergunta quantos bytes
este áudio completo irá ocupar na memória, né? Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? A cada segundo, quantas amostras eu tiro do meu sinal? 44.100. A cada segundo, eu amostro 44.100 pontos no meu áudio original. Então, por exemplo, um sinal de áudio original, vocês já viram, né? A gente mostrou para vocês a gravação de um áudio lá na sala. Depois eu mostro em vídeo também aqui. Ele é uma coisa bem maluca, assim, né? Variando. Na hora que você não tá falando nada, fica só um ruidozinho. Quando você fala, ele dá uma oscilada, né? Então, o áudio... então, quando a gente vai pegar amostras, a gente só seleciona alguns pontos aqui do meu áudio original e guarda. Então, no eixo do tempo aqui, não tenho todos os pontos do meu áudio original, só tenho alguns. Quantos pontos eu vou ter? Para saber a quantidade de pontos, vou chamar aqui de quantidade de amostras. Basta eu perceber, ó, que em cada segundo são amostrados 44.100 pontos. Então é só multiplicar. 44.100 vezes 120. E aí eu tenho uma quantidade de amostras, tá? Só ter com cuidado. Número pequeno aqui. 5.292.000. Certo? Então esse aqui é o número de amostras. Ele quer saber o espaço que esse arquivo ocupa, né? Então a quantidade de bytes. Quantidade de bytes que esse arquivo ocupa. É esse valor, quantidade de amostras, vezes a quantidade de bytes para cada amostra, que é 8. Então, vou escrever aqui para ficar melhor. É a quantidade de amostras vezes a quantidade de bytes por amostra, né? Estou escrevendo como se fossem umas variáveis aqui, né? Estão programando aí. Já vão pensando aí nos scriptzinhos para fazer esses cálculos. Então tá, fazendo essa conta aqui, 42.336.000. 36.000. Quando o número é muito grande assim, o ideal é a gente expressar ele num múltiplo do byte, tá? Então não vou expressar aí, já está em milhões, então provavelmente o melhor é expressar ele em megabytes. 40,3745 e aí mais um monte de casas, eu vou arredondar aqui para 6 megabytes. Esse é o tamanho do arquivo. Tá? Se alguém lembra ou já viu aquelas músicas no formato WAV, elas eram grandes assim, tá? Músicas de 3 minutos tinham 40, 50 megabytes. É um formato sem compressão de dados. É isso mesmo. Já com compressão, tipo MP3, né? Você usando uma compressão de dados tipo MP3, uma mesma música do mesmo tamanho passaria a ter 3, 4, 5 megabytes. É uma compressão bem grande. Então, isso foi que fez uma época aí que os CDs de MP3 ficassem bem famosos. Os carros tinham lá o CD player que tocava MP3 e era um sucesso. Então. Hoje em dia já está basicamente na era do streaming. A gente já nem mal tem coisas offline, assim, música offline. Eu acho que não tenho nenhum no meu celular. Eu só escuto, só uso o Spotify e o YouTube Music mesmo. Tá? E é isso, né? As eras vão passando. Beleza? Qualquer dúvida ou se perceber que eu fiz alguma besteira, vocês me avisam. Certo? Vamos para frente. Vamos nessa, né? O formato de áudio .wav utiliza 44 bytes para guardar metadados sobre o arquivo. Os demais bytes do arquivo se referem aos dados brutos do som, sem compressão. Suponha que um arquivo de som no formato .wav ocupa 33,6457 megabytes de memória. Analisando os metadados do arquivo, viu-se que se trata de um som estéreo com 2 canais, cuja frequência de amostragem foi de 44.100 Hz, e a quantidade de bits por amostra é de 32 bits por canal. Qual o tempo total de áudio gravado no arquivo? Aqui
É uma questão muito parecida com a anterior, para a gente explorar mais essa questão de como é que eu represento áudio, como é que eu gravo informação de áudio. Né? A gente falou sobre a questão da amostragem, e aí eu mencionei, a outra questão falou sobre metadados, mas falou assim, né? Não há metadados. Nessa aqui a gente falou que há metadados, são 44 bytes de metadados. É um cabeçalho, certo? É uma informações sobre o próprio arquivo. Na verdade, essa palavra meta, quando você vê, significa informações sobre aquele próprio, seja lá o contexto que eu estiver trabalhando. Né? Então, é por isso aí, ó, o D&D, viu? Metamagia, os talentos de metamagia, os talentos que afetam a própria magia. Fica a dica. Beleza? Então, continuando. Tá, vamos lá. Então, eu vou ter metadados, 44 bytes de metadados. Será que isso vai ser importante na minha análise? Eu tenho o que mais? Eu tenho que o meu arquivo ocupa um espaço, né? O meu arquivo de áudio, mais metadados, né? Ele ocupa 33,6457 megabytes. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: ó, isso aqui é o tamanho do arquivo total. Qual é o tamanho só do áudio? O tamanho só do áudio eu tenho que pegar o tamanho do arquivo e subtrair o tamanho dos metadados. Só que qual é a questão aqui? O meu arquivo ele está na ordem de grandeza dos megabytes, enquanto meus metadados estão na ordem de grandeza dos bytes. Pessoal, isso aqui é uma diferença na ordem de grandeza tão grande que vai afetar, se eu olhar a casa decimal que, por exemplo, se eu for subtrair 44 bytes desse valor, vai afetar uma casa decimal aqui tão longínqua que essas quantidades de algarismos significativos que foram usados para representar os megabytes não vai mudar. Então, na verdade, subtrair esses 44 bytes do metadado vai dar um... Se eu não subtrair os metadados, eu vou ter um erro. Mas é um erro tão pequeno que é desprezível. Então, se vocês... Deixa aqui para vocês fazerem essa conta e verem a diferença. O que vocês teriam que fazer? Ó? Lembra que o mega é 2 elevado a 20, né? Então eu teria que fazer 33,6457 vezes 2 elevado a 20 menos 44. E aí você vai obter o resultado em bytes. Aí depois você divide por 2 elevado a 20 para obter em megabytes de novo. Vocês vão ver que praticamente não vai mudar esse valor, tá? Então façam aí o teste, façam essas contas aí. Então eu vou considerar, tá, que o tamanho do áudio ele é aproximadamente igual ao tamanho do arquivo. Ou seja, o que eu estou considerando aqui? Estou considerando que meus metadados, tamanho, né? O tamanho dos metadados é desprezível. Para esse cálculo, estou considerando os metadados tamanho desprezível. Então, o que mais que eu tenho? Tem a frequência de amostragem. Né? Como essa frequência aí ela é padrão, assim, ela é um valor muito usado, então vocês vão ver isso aparecer bastante. Né? Não são valores aleatórios. E ele está dizendo que eu uso 32 bits por amostra por canal. E eu uso 2 canais, né? Deixa eu ver. Pronto, aqui, ó, 2 canais. Essa informação estava lá nos metadados. Então eu trabalho com 2 canais. Se cada canal, se eu tenho 32 bits por canal, então no total, juntando os 2 canais, eu vou ter 64 bits para os 2 canais. Tá? Então são análises que você só lendo a questão, com calma, você vai colocando para poder começar a fazer conta e não embananar tudo. Então com essas informações já ficou mais fácil trabalhar. Né? Deixa eu ver se eu faço o seguinte. Estou com medo de clicar aqui. Perder. Não, vou fazer isso. Não, deixa aqui. Então vamos lá.
qual o tempo de áudio gravado no arquivo? Então, tempo de áudio gravado no arquivo. No outro cálculo lá, na outra questão, a gente fez o seguinte cálculo, né? A quantidade de amostras do sinal, fazer por partes, né? É igual a frequência de amostragem, FS, Frequency Sample, vezes o tempo que eu passei amostrando o sinal. Então, por exemplo, na questão anterior, eu tinha 120 segundos, vezes a frequência de 44.100, eu tinha o tanto de amostras daquele sinal, né? Nesse caso aqui, ó, o valor que eu não tenho é o tempo. Então, eu vou escrever a equação para isolar o tempo, que é o que eu quero descobrir. O tempo é a quantidade de amostras dividido pela frequência de amostragem. Só que a frequência de amostragem eu já tenho, que é 44.100. A quantidade de amostras é o que eu não tenho, né? Eu tenho o tamanho total do meu arquivo, que é 33 MB. Tem o tamanho total, quantidade de bytes. Quantidade de bytes. Quantidade de bytes total. Então, no nosso caso aqui, eu estou chamando isso de arquivo e eu disse que era igual ao áudio, né? Então, a quantidade de bytes total é o áudio. Tá? Então, o tamanho do meu áudio vai ser dado pela quantidade de amostras vezes, horrível aqui, mas quantidade de amostra vezes quantidade de bytes por amostra, né? Quantidade de bytes por amostra. Lembra, né, na questão anterior, depois que eu fiz aquela conta da quantidade de amostras, um número bem grande, aí eu vi que eu tinha 64 bits por amostra. Aí foi só multiplicar, né? Então aqui é a mesma ideia. Só que o inverteu só o que eu tenho, né? Lá eu tinha a quantidade de bits por amostra e tinha a quantidade de amostra. Aqui eu tenho a quantidade de bytes por amostra e eu tenho o tamanho total. Então está faltando a quantidade de amostras, certo? Então, trazendo para cá, ó, meu ΔT vai ser a quantidade de amostras, que é a quantidade do tamanho do áudio dividido pelo tamanho do áudio dividido pela quantidade de bytes por amostra. Isso aqui sobre a frequência de amostragem. Então, jogando os números agora, fica assim. O tamanho do áudio, 33,6457 MB. Bytes por amostra são 32 bits por canal, como eu tenho 2 canais, 64 bits. Em bytes, divide por 8 para dar em bytes. Vai dar quanto? 8, né? 8 bytes. Então isso aqui é dividido por 8 bytes. Isso tudo dividido por 44.100. Fazendo essas contas, meu áudio é 100 segundos. Ficou um pouquinho imprensado no final, mas bem, é um vídeo, vocês vão revendo aí, ver com calma, acho que vai dar certo, beleza? Qualquer coisa, coloca as dúvidas aí. Mas vou ver, se for o caso, eu vou quebrar o vídeo em vários vídeos. Quarta, na memória de um computador está armazenada uma palavra que representa uma senha. Lendo os valores da memória, mapeou-se 7 caracteres em hexadecimal: 28, 63, 48, 34, 56 e 33. Sabendo que usou codificação padrão UTF-8, a senha possui quantos números? Pessoal, é o seguinte. A primeira questão que a gente fez era sobre representação de imagens, né? E armazenamento de imagens. A segunda sobre representação de áudio e armazenamento de áudio. E essa é sobre representação e armazenamento de texto.
Então, o texto a gente tinha falado de dois padrões, né? Um padrão mais antigo, que é o ASCII, que é um padrão americano. Na verdade, escrevi assim, mas deveria ter escrito assim. ASCII. Padrão americano. E foi muito usado, né? A origem da computação, lá. Mas hoje, a gente usa o padrão mais usado na web é o TF8. Então, o TF8 ele engloba tudo que tem lá no ASCII, só que ele adiciona novas possibilidades, né? No TF8 eu consigo colocar caracteres especiais, como cedilha, por exemplo. Consigo colocar palavras com crase, com acento. Consigo escrever, bem mais versátil. O padrão ASCII utilizava apenas 7 bits. O padrão UTF-8 trabalha com 8 bits por caractere. Lembrando que não são só os caracteres visíveis, né? Como as letras e os números que a gente representa. Né? O espaço, né? Os comandos que a gente dá, por exemplo, line feed, quando você aperta o Enter, que cria uma nova linha, né? Line feed é um comando. São sinais de controle que também tem uma representação lá na tabela. Né? O carry turn, quando você aperta o Enter, né? Aperta lá a teclazinha do Enter, né? Tá, apertou o Enter, você dá dois comandos. Você dá um line feed e um carry turn, certo? Quando você escreve uma palavra, tipo João, cada letrinha dessa aqui é um caractere que é armazenado. Cada palavrinha dessa, 8 bits. Tá? Então, uma palavra como João ocuparia no computador 1, 2, 3, 4 bytes, que é igual a 32 bits. Certo? Então, o que essa questão está falando? Está dizendo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres para essa senha. E aí, ele quer saber quantos são números. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar na internet ou em qualquer outro lugar onde eu possa encontrar isso por uma tabela de correspondência para o padrão do TF8. Uma tabela onde eu veja lá, a letra A é o 40 em hexadecimal. Aqui tá, pessoal, mas eu tenho que converter esse valor que está em hexadecimal para decimal ou para binário. Não precisa. A maioria das tabelas ela já dá o valor hexadecimal e o caractere correspondente. Então só precisa procurar na tabela esses caracteres aqui em hexadecimal e, melhor, esses números em hexadecimal e qual o caractere correspondente, certo? Se vocês forem pesquisar, o número 30H corresponde ao 0. E os próximos números é a sequência. É o 31H, o 32H. Eu não vou pesquisar porque isso que eu já sei de cabeça. Mas vocês devem pesquisar. Então, também não vou fazer por outro motivo. Eu não estou capturando a minha tela, estou capturando só o PowerPoint. Então, se eu sair daqui para olhar, vocês não vão ver. Tá? E assim por diante. Então, se eu tiver do 30 até o 39, são números. Os outros não são. Então, olhando para cá, o 28 não é número. O 63 não é número. 48 não é número. 34 é número. É o 4. E o 33 é o número. É o 3. Beleza? Se eu não me engano, a palavra aí dessa questão era senha. Era assim, senha. Só que o que eles fizeram? Botaram o 4 aqui no lugar do A. Sim. Bem, não é não, né? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, senha só tem 5 caracteres. Mas enfim, é uma palavrinha assim que de alguma forma tem a ver com a própria senha em si. Tá? Mas vocês dão uma olhada aí, que eu não lembro realmente agora. Achei que era essa, mas conferindo aqui não é não. Como é que eu vou saber qual é a palavra exatamente? Olha lá na tabela do padrão do TF8. Né? Isso aqui faz parte do Unicode. Contém também o padrão TF16, certo? Tá? Mas aí a gente está trabalhando com o TF8. Então, basicamente, quer saber quantos números tem? 2 números.
Sabe como é que é professor, né? Para falar de uma questão bem simples, os caras falam mil coisas. Mas a ideia é exatamente que não seja só a resolução de uma questão, e sim a discussão sobre o assunto que a gente está vendo em sala. Então, tem uma coisa mais rica. Se eu fosse realmente só resolver essa questão, pegaria a tabela, conferiria, ó, vê lá, 3 4 é número, 3 3 é número, pronto, dois números, matou. Eu resolvi a questão em 5 segundos. Beleza? Então, simbora, vamos para frente. Quinta, o nome João é armazenado na memória por meio da notação hexadecimal como 4A, 6F, C6, 6F. Sabendo que cada endereço é capaz de armazenar 2 bytes, quantos endereços o nome João ocupa? Se o nome fosse Maria, quantos endereços seriam no mínimo? Pessoal, o segredo dessa questão é você lembrar o seguinte: cada 2 caracteres hexadecimal desse está representando uma letra de João, né? Então, João. Se olhar na tabelinha do TF8, vocês vão ver que o 4A é o J, o 6F é o O, o C6 é o A com tio e o 6F é o O. Então, cada 2 caracteres desse ocupa 8 bits. O J ocupa 8 bits, o O ocupa 8 bits, o A acentuado ocupa 8 bits e o O também. Então, quantos bits eu tenho no total? 32. A palavra João no total ocupa 32 bits. Ou em bytes, 4, né? Em 4 bytes. Então, o que tem que pode causar uma estranheza nessa questão é eu falar da memória. A melhor forma de a gente entender a memória, no nível que a gente precisa aqui, é como uma tabela. Você tem 2 colunas, uma coluna de endereço e uma coluna de dados. E aí você tem lá várias linhas. A quantidade de linhas é a quantidade de endereços disponível. E aí eu vou numerando esses endereços, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E cada esse espaço aqui para os dados, ele tem um espaço limitado. A quantidade de bits que cabe aqui em cada endereço é limitado. A quantidade de bits que cabe em um endereço é chamado de palavra de dados. Ele está dizendo nessa questão que cada endereço desse só pode guardar 2 bytes. Quantos bits são, então? 16 bits. Então eu posso pensar em bits ou em bytes, tanto faz, desde que eu perceba o seguinte, ó. Quando eu for guardar a palavra João aqui dentro, vai ficar assim. João, o J é um byte. Um byte cabe aqui. O byte cabe aqui? Cabe. O O é mais um byte, cabe aqui no endereço 0? Cabe. O 1 no endereço 1, consigo colocar o A com tio? Consigo, é mais um byte. E o outro O também. Então aqui, ó, João cabe em 2 endereços. Então a resposta da primeira pergunta é 2. E a segunda pergunta seria o Maria, né? Então Maria seria Maria. Então eu preciso de mais um endereço por causa desse A aqui. Então eu ia ter que ter no mínimo 3. Então a resposta para a segunda pergunta é 3. Quantos endereços seriam no mínimo para guardar a palavra Maria? Tá? Essa questão não tem muita complicação não, tá? A única coisa que eu queria falar é sobre as questões que ele fala de memória e de endereço. Isso é um complicador que poderia ter aí para, sei lá, talvez ficar difícil de interpretar a questão. Então, pense nisso como se fosse uma tabela. Cada endereço é as linhas da tabela. Beleza? Qualquer dúvida vocês falam. Deixa eu gastar mais tempo com essa questão. Pessoal, essa questão fala o seguinte, né? São usados 262 caracteres. Vão ser armazenados 262 caracteres. Cada caractere precisa de 8 bits para ser armazenado. Então, qual é a quantidade total de bits
que deve ser armazenado? 262 vezes 8. Não preciso nem fazer essa conta, não. Deixa aí. Ele está dizendo o seguinte, ó, que lá na minha memória, né, lembrando, em memória, endereço, dado. Então, eu vou entender a memória como uma tabela. Uma coluna de endereços, tem um número que representa o endereço, e uma coluna que é o valor que está lá guardado. Então, os caracteres vão ficar guardados aqui. E cada espaço desse cabe 64 bits. Então, quantos espaços desse eu vou precisar? Ora, isso aqui é o total de bits. Cada espaço cabe 64. O número de endereços que eu vou precisar é só dividir o total que eu tenho pela quantidade que cada um é capaz de armazenar. Então, meu número de endereços vai ser igual. Lembrando, isso aqui está em bits. Isso aqui está em bits, não vai cortar, né? Vai dar 32,75. Não tem endereços quebrado, não tem um número de endereços quebrado. Então, se eu usar 32 endereços, não vai caber, porque vai ficar faltando uma parte. Então, vou ter que arredondar para cima. Número de endereços. Então, tem que ser, ó, aqui tem que ser maior ou igual, né? Então, o que eu vou usar de fato é 33. Qualquer coisa maior do que 32,75 é suficiente para guardar esse enunciado dessa questão. Então, vou usar aqui o mínimo inteiro, que é 33. Tá? 33 endereços. Já tive que gravar essa questão 3 vezes. Batendo aqui. Acho que nessa última foi bem rapidinho, tá? Mas vamos lá, vamos para frente. Última. A seguinte mensagem foi escrita. Se ficou escura é porque meu filho acabou de fechar a janela. Filho, eu preciso de luz. Preciso de luz, filho, senão a câmera fica escura. Abre. Pode ir. Senão eu vou ter que acender a luz, não precisa estar de dia. A seguinte mensagem foi escrita e salva em um bloco de notas do Windows. A compra e a distribuição gratuita das revistas foram um ato de resistência à censura imposta. Quantos bytes terá o arquivo? Justifique. Uma questão bem simples, né? Mas que te exige um entendimento sobre como é que o texto é armazenado no computador. Então a gente já viu que pelo padrão UTF-8, né, a questão não fala que foi o padrão UTF-8, mas ela disse que foi guardada no bloco de notas do Windows. Então você pode até ir lá escrever essa frase e verificar. Tá? É legal fazer essa experiência. Então o que eu preciso saber é que cada caracterezinho desse ocupa 1 byte. Filho, abre aí. Então eu tenho que saber quantos caracteres tem aqui. Tem, ó, 1. Aí um detalhe, ó, o espaço entre o A e o C, esse espacinho em branco aqui, ele é um caractere também. Ou melhor, ele tem um valor correspondente a ele na tabela UTF. Então ele conta, certo? Então eu posso fazer as contas assim, ó. Quantidade de caracteres, para não me perder. Quantidade de caracteres. Quantidade de espaços. E o que mais? E quantidade de comandos. Quantidade de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. E o ponto também, 79. Mas não tenha contado errado. A questão só é chata por isso. Né? Quantidade de espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. E a unidade de comandos? A unidade de comandos talvez tenha gerado dúvida quando eu escrevi isso. Né? Basicamente, eu só escrevi por causa dessa quebra de linha aqui. Ó. Daqui para cá teve uma quebra de linha. Provavelmente foi apertado o Enter, né? Quando você aperta o Enter, se vocês olharem lá na tabela TF8, na parte de comandos, existe um comando chamado CR, que é CAR-Return, e tem um LF, que é Line Fit. Quando você aperta o Enter, você executa dois comandos. Você executa o Line Fit e o CAR-Return. O Line Fit é o que faz criar essa nova linha no documento, e o CAR-Return faz aquele cursorzinho que fica piscando voltar lá para o começo. Então, isso aqui, então são dois comandos aí, tá? Essa simples quebra de linha equivale a dois comandos. Outra coisa que pode ter gerado dúvida, né? A resistência, esse com tio, com circunflexo, ele é um byte só também ou são dois? O e e o circunflexo. Ele é só um byte, tá? Existe lá na tabela um caractere, um valor correspondente ao e com o circunflexo. Existe outro valor para o e sem o circunflexo, outro valor para o e com acento, e assim por diante. Tá? Não são 2 bytes. Somando isso aí, 79 mais 14 mais 2, vai ter o número total de bytes. Então dá 13, 15, vai 1, 8 mais 1, 9, 95. Tá? Eu fui contando e riscando aqui, se eu tiver errado, a conta vai dar uma coisinha um pouco diferente, mas não é o mais importante não. O mais importante foi essa discussão que a gente fez aqui. Acabei de perceber outra coisa, alguém pode estar olhando para as aspas e não vai contar as aspas não? Não vou contar as aspas, porque basicamente as aspas só está indicando assim, ó, o que está entre aspas foi a frase. Então, isso não faz parte. Se eu fosse contar as aspas, eu ia acrescentar 2 bytes a mais. Ficaria 97 em vez de 95. Beleza, pessoal? É isso. Falou!